Hoje eu quero te contar uma coisa que eu comecei a perceber depois de analisar várias íris. Uma coisa que se chama padrões. Padrões que se repetem em diferentes pessoas, padrões que contam histórias, mas que, no fundo, estavam passando pelo mesmo processo. Isso começou a chamar muito a minha atenção, porque muitas dessas pessoas ainda não tinham uma doença diagnosticada, mas o corpo delas já estavam dando sinais claros de que algo não estava certo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você sente um cansaço que não passa. Talvez você vive com sua mente acelerada. Talvez seu intestino não funciona como deveria funcionar. 3 vezes ao dia. Talvez seu sono já não é mais o mesmo. Há de uns 10, 15 anos atrás. Mas quando você vai investigar, parece que está tudo normal. E aí você começa a duvidar de você mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. O nosso corpo, ele não erra. O nosso corpo, ele sempre vai enviar sinais antes da doença acontecer, antes de um diagnóstico, antes de um colapso. O corpo, ele já começou a avisar. Só que a maioria das pessoas não aprendeu a interpretar esses sinais que o corpo envia para elas. E foi exatamente isso que eu comecei a perceber nos atendimentos. Eu me lembro de um caso específico. Uma pessoa chegou me dizendo: João, eu sinto que tem alguma coisa de errada comigo, mas eu não sei o que é. E isso é mais comum do que você imagina. Porque a pessoa ainda não está doente. Mas também já não está saudável. E quando eu comecei a analisar a íris, os sinais estavam lá. Os anéis de tensão no sistema nervoso estavam lá. A fragilidade digestiva estava lá. Uma sobrecarga emocional, um desgaste energético. O corpo já estava em um processo, mas ainda não tinha se manifestado como doença. E isso é muito importante você entender. Doença não aparece do nada. Lembre-se, a doença não aparece do nada. Ela é construída dia após dia, através de hábitos, através de emoções, através de sobrecargas, através de desequilíbrios que vão se acumulando com o decorrer dos anos. E o corpo vai avisando. Primeiro de forma leve, depois de forma mais intensa, até chegar um ponto em que ele não consegue mais compensar. E aí sim aparecem os sintomas mais graves. Porém, antes disso, existem sinais. E esses sinais são ignorados.
cansaço constante, ansiedade, irritação, falta de energia, problemas digestivos, dificuldade na concentração, insônia. Tudo isso são sinais. Mas como não são doenças, as pessoas ignoram esses sinais e continuam vivendo da mesma forma. Só que o corpo, ele não esquece. O corpo, ele tem essa capacidade de acumular. Só que uma hora ele vai cobrar. Uma hora ele vai te cobrar. E é exatamente por isso que a prevenção é tão importante. Porque quando você entende os sinais, você pode agir antes. Você não precisa esperar o problema acontecer. Você não precisa esperar o colapso acontecer. Você ajusta antes. E é aqui que a iridologia se torna uma ferramenta muito poderosa. Porque ela não olha só a doença. A iridologia, ela observa o terreno completo do seu corpo. Ela mostra tendências físicas, químicas, orgânicas, comportamentais do seu corpo. Ela mostra sobrecargas no seu corpo. Ela mostra fragilidades no seu corpo. Ela mostra como o seu organismo está reagindo à sua vida. E isso muda completamente o jogo. Porque você para de viver no escuro. Você começa a ter clareza. Você começa a entender o que está acontecendo dentro de você. E isso te dá uma direção. E quando você tem uma direção, você toma decisões melhores. Você cuida melhor do seu corpo. Você respeita mais os sinais. E deixa eu te falar algo muito sério agora. Tem muitas pessoas que vivem no limite. Acham que está tudo bem. Porém, o seu corpo já está sobrecarregado. O sistema nervoso está exausto. O intestino inflamado. O fígado sobrecarregado. A mente acelerada, como diz o Augusto Cury. E a pessoa continua, porque ainda dá para aguentar. Só que isso não é sustentável. Uma hora o seu corpo ele vai parar. E quando ele parar, ele te obriga a você olhar para ele com outros olhos. E muitas vezes isso poderia ser evitado antes. Se os sinais tivessem sido levados a sério antes, e é isso que eu quero que você entenda hoje. Seu corpo ele não vai trabalhar contra você, nunca. Ele trabalha por você. Ele está tentando te proteger. Os sintomas são mensagens. Lembre-se disso, os sintomas são mensagens. Não são inimigos. Porém, quando você ignora essas mensagens, elas aumentam. Até você não conseguir mais ignorar. Agora eu quero que você pare um pouco e pense. O que o seu corpo está tentando te dizer hoje? Cansaço?
ansiedade, falta de energia, desconforto digestivo, dificuldade para dormir. Esses não são problemas isolados, são sinais. E sinais precisam ser interpretados. Porque quando você entende o sinal, você começa a agir na causa do problema. E não só no sintoma. Isso tudo muda. Porque tratar sintoma não é apagar incêndio. Entender a causa é prevenir o incêndio. E a maioria das pessoas vivem apagando incêndio. Nunca resolvem de verdade o problema. Porque não olham para a raiz do problema. E a raiz do problema muitas vezes está no seu estilo de vida, está na sua alimentação, está no seu emocional, está no ritmo do seu estilo de vida, está no excesso de estímulos, está na falta de descanso, está na desconexão com o próprio corpo. E quando isso não muda, lembre-se, quando isso não muda, o corpo continua dando sinais. E eu vejo isso todos os dias. Pessoas que chegam com sintomas leves, porém com um terreno totalmente desregulado. E quando não muda, esses sintomas evoluem. Por isso eu digo sempre, saúde não é não ter doença. Saúde é equilíbrio. Saúde é você ter energia. Saúde é você ter clareza mental. Saúde é você ter o seu bem-estar. E se você não está vivendo isso, seu corpo já está lhe dando avisos. Talvez de uma forma muito silenciosa, mas está lhe dando algum aviso. E você sabe disso. E talvez esse vídeo tenha chegado até você exatamente por isso. Porque você já está sentindo que algo não está certo. E agora você tem duas escolhas. Você vai continuar ignorando esses seus sinais ou você vai ouvir. Você vai começar a ouvir esses sinais. Porque lembre-se, o seu corpo, ele fala. A pergunta é, você está prestando atenção? E quanto mais antes você entender isso, mais cedo você pode mudar essa situação. Mais cedo você pode corrigir o que está errado. Mais cedo você pode evitar problemas maiores. E isso não é sobre medo, lembre-se. É sobre consciência, é sobre responsabilidade do seu próprio corpo. Você é responsável pelo seu próprio corpo. Porque ninguém vai sentir por você. Ninguém vai viver no seu corpo por você. Ninguém vai cuidar dele por você. E talvez hoje seja o dia que você comece a olhar para isso de forma totalmente diferente. Não esperando a doença aparecer. Mas eu quero que você entenda os sinais antes que eles aconteçam. Porque o corpo, ele sempre avisa.
sempre o seu corpo ele vai lhe avisar. E agora você já sabe disso? Na descrição tem meu WhatsApp, caso você queira fazer uma análise comigo completa. Você vai entrar em contato comigo. Vou fazer a análise completa de sua íris. E muito obrigado. Se inscreva no canal, toque o sininho e vamos ao próximo vídeo.